perfeito. Agora que a gente começa a gravar nosso encontro, então eu queria, antes de mais nada, explicar um pouquinho qual vai ser o roteiro da disciplina. Depois a gente pode fazer uma breve introdução à ciência, à área, né? Primeiro eu vou mostrar aqui alguns slides para a gente entender um pouquinho como que vai funcionar o primeiro e o segundo bimestre. Então eu vou disponibilizar aqui, compartilhar os nossos slides. Eu acredito que vocês estejam vendo o slide. O professor não vai colocar os slides em modo de apresentação, porque parece que o Google Meet está com algum problema que ele não está passando os slides, então fica paralisado no primeiro. Então eu vou deixar só essa sequência de slides aqui, né? E eu espero que, se vocês observarem algum problema, algum erro, vocês chamem a atenção do professor, tá? Se alguma coisa não aparecer para vocês, se sair fora do normal, tá? Dá um grito aí no muralzinho de texto ou fala para o professor, tá bom? E, naturalmente, se você tiver dúvida com alguma coisa, né, por favor, me interrompa, certo, pessoal? Vamos começar, então, aqui a falar sobre o roteiro de microbiologia e de imunologia. A gente pode ver aqui nesse slide a ementa da nossa disciplina e os objetivos. Tá? Eu vou ler para vocês e a gente vai entender juntos isso aqui, tá? A microbiologia, ela aborda estudos sobre micro-organismos, em especial bactérias e vírus. Suas características morfológicas, propriedades biológicas e sua bioquímica. O aluno conhecerá as principais espécies bacterianas de importância médica, assim como métodos de diagnóstico. O que a gente quer dizer com isso? Quando a gente conversa, a gente fala sobre micro-organismos, você talvez já tenha ouvido pela televisão ou lido alguma matéria que a gente tem muitos nomes para definir o que são os micro-organismos, né? Então, micróbios, germes, e também a gente tem esse nome técnico, que é a bactéria, que é o vírus. Quem são essas coisas? Esses são diferentes tipos de micróbios. Cada um deles tem uma diferença, tem uma relevância, e a gente vai entender um pouquinho qual que é a relação do homem com esses patógenos. Você pode ver pela frase aqui, ó, uma frase importante, né? Nós vamos conhecer as principais espécies. O que é isso? Dentro de um mundo de micro-organismos, existem aqueles bem relevantes, aqueles que oferecem potencial de causar doença ao homem. A gente vai falar sobre as principais espécies de bactérias e de vírus que causam problema ao homem. Todo mundo aqui está todo dia ouvindo falar do coronavírus, né? Coronavírus novo, Covid-19, e que é um vírus que se adaptou de um animal exótico para a nossa espécie e agora está trazendo tantos problemas. Não é só de coronavírus que a gente vai falar, muito pelo contrário. Existem dezenas de outras espécies, de outros patógenos, que a gente tem que reforçar aqui na nossa disciplina. Conhecer um pouquinho como isso funciona. Tá? Veja que na ementa a gente também tem uma parte dedicada à segunda ciência da disciplina, imunologia. Então, olha só, a gente vai falar sobre conceitos básicos de imunologia, propriedades gerais das respostas imunes, vamos estudar os órgãos e as células que fazem parte do sistema imune, a gente vai entender um pouquinho sobre os fenômenos que se encarregam de defender nosso corpo contra ameaças, né? Fagocitose, estudo de antígenos, doenças autoimunes, imunodeficiência. Deu para ver que, assim como no semestre passado, na biologia molecular, a gente vai ter muito assunto pela frente, né? O professor pode falar assim, de forma particular, o professor, ele possui mestrado e doutorado em microbiologia. Então, para mim, eu, pessoalmente, tenho uma satisfação maior dessa disciplina de microbiologia, porque é, de fato, a minha área de inserção profissional mesmo, né? E a gente entende que, para o farmacêutico, estudar doenças, estudar os micróbios que causam doença é algo muito importante, né? Eu tenho aqui uma pergunta da Elisângela. Professor, o senhor vai disponibilizar os sites no Lava? Eles já estão aparecendo, Elisângela. Se você vai naquela parte de material complementar, os slides já estão lá. Talvez, se por acaso não estiver aparecendo para vocês, eu acabei não habilitando. Mas isso vocês podem falar para mim e eu acabo habilitando rapidinho. Não está, professor. Tá, então provavelmente não está visível para vocês. Eu vou hoje, à noite, já postar esse vídeo lá no Ava de vocês, então eu aproveito e já desabilito isso aí, tá bom? Hoje vai ficar tudo reguladinho, tá?
Bom, pessoal, continuando aqui os nossos slides. Vocês estão conseguindo ver os slides, certo? Agora. Sim. Beleza. Passando aqui, então, agora, para o conteúdo programático, a gente tem uma lista aqui, tópicos, dos assuntos que a gente vai estudar durante esse semestre. A gente vai começar a estudar primeiro microbiologia. Microbiologia ela vai ocupar o primeiro bimestre inteiro. O primeiro bimestre ele vai aproximadamente até abril, certo? Até o começo de abril. E a gente vai se dedicar a estudar, então, os micróbios. A gente vai começar estudando as bactérias. São os micróbios que já foram mais estudados pelo homem na história e são talvez os que oferecem o maior número de espécies, maior número de doenças. Então a gente vai se dedicar a entender um pouquinho formato, fisiologia, características gerais das bactérias. Depois disso, a gente vai passar para o segundo tipo de micro-organismo, são os vírus. A gente vai entender um pouquinho sobre a biologia dos vírus, entender um pouquinho como que os vírus acabam infectando o nosso organismo e as principais doenças, né? Quando a gente fala de vírus, logo nos vem à cabeça o coronavírus. Mas você tem que lembrar que o coronavírus é só uma pedrinha, né, na praia, no mar. Né? A gente tem ali vírus da gripe, HIV, vírus da raiva, herpes virose. Temos muitas doenças virais que a gente pode conversar. Né? Depois que a gente passar nosso primeiro bimestre, a gente vai começar o segundo semestre, após a prova bimestral, né? E a gente vai falar rapidamente sobre antibióticos. Você, como profissional de farmácia, muitos de vocês já inseridos, por exemplo, na dispensação, todos os dias vocês têm contato, então, com antibióticos, né? A prescrição, fornecimento de antibióticos para pessoas que precisam. O que é isso? Antibiótico é um produto que tem propriedades para destruir micro-organismos. Destruir por quê? Micro-organismos causam doenças. Então, a medicina considera os antimicrobianos, os antibióticos, uma das maiores descobertas da ciência. Sem dúvida, para mim, a maior descoberta da ciência. Ela, por exemplo, é que faz com que a gente possa viver mais tempo e melhor que os nossos avós, por exemplo. A gente vai falar melhor disso para frente. Depois de estudar um pouquinho os antimicrobianos, aí a gente começa o sistema imune. A gente começa a estudar como o nosso organismo ele vai nos proteger contra as diversas ameaças que se encontram no ambiente, certo? Esse seria o nosso plano, o nosso método de aula aqui, certo? Bom, pessoal, a gente vai continuar o nosso regime de material, vai continuar da mesma forma que no semestre passado. Toda semana nós teremos aula ao vivo, isso será apenas uma exceção na próxima semana, que a gente vai ter a nossa aula prática, né? Aí a aula ficará gravada para você assistir durante a semana inteira. Já a partir do começo da semana já vai estar disponível, né? E a gente daí volta daqui a 2 semanas com conteúdo ao vivo, certo? Como eu já falei para vocês, felizmente nesse semestre a gente vai ter mais aulas práticas. Isso vai ser muito positivo para a gente, porque é uma disciplina que pede muito o uso de laboratório, certo? Bom, antes de mais nada, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade, gostaria de aproveitar esse momento para falar. Por favor. Tudo tranquilo com vocês, pessoal? Então, beleza. Então, agora, eu proponho que a gente entenda um pouquinho, mais assim, título de curiosidade mesmo, do que realmente começar o conteúdo de forma oficial, né? Hoje eu gostaria de passar um pouquinho conversando com vocês sobre curiosidades sobre os micro-organismos, né? Não exatamente já passar para a parte técnica, parte oficial do conteúdo, tá? Então, vamos falar um pouquinho, vamos tentar entender o que a gente vai estudar aqui nesse semestre. Eu tenho certeza que muitos de vocês devem ter dúvidas relacionadas a micróbios, ou pelo menos dúvidas relacionadas a doenças infecciosas. Às vezes você, por exemplo, como um profissional de farmácia, alguém que trabalha no estabelecimento, muitas vezes você deve receber pessoas que têm dúvidas, perguntam para você sobre vacina, perguntam sobre antibiótico, perguntam para você sobre doenças infecciosas, às vezes você sabe responder,
às vezes você fica um pouco com dúvida, né? Eu acredito que essa disciplina de microbiologia e de imunologia, ela vai te empoderar bastante para você conseguir dialogar com o seu cliente, com o seu paciente. Então, eu fico muito feliz porque eu consigo ver a evolução dos alunos de farmácia depois de passar pela disciplina. Isso é algo fundamental, né? Você vai ficar o curso de farmácia inteiro falando de micróbios. Por quê? Eles são o carro-chefe das doenças que causam problemas à humanidade. Tá? Mas a gente talvez esteja colocando o carro na frente dos bois. Vamos começar aí do início. Tá? Lá no semestre passado, o professor falou para vocês que o nosso mundo é muito grande e a gente tem toda uma infinidade de seres vivos na natureza que a gente não consegue ver olho nu, certo? A gente falou bastante sobre isso no semestre passado. A gente falou, por exemplo, que aí no quarto onde você está estudando, ou na tua casa, na sala de aula, a gente tem uma forma muito grande de vida, um número muito grande de corpos, né, que abundam, pequenos, você não consegue ver. A gente tem aqui um exemplo nesse slide. A gente pode observar aqui que o microscópio, ele acaba revelando para a gente muitas formas de vida, né? E que se não fosse ele, o microscópio, a gente não faria ideia de que eles existem. Tá? Quando a gente fala de micro-organismos, de germes, a maior parte das vezes, a gente associa eles, a presença deles, como uma coisa negativa. O professor até agora, ele estava falando sobre o quê? Sobre doenças. Né? Quando você vê a televisão, por exemplo, todo dia no telejornal, tem alguém que comenta sobre uma doença, seja o coronavírus, ou uma doença nova que apareceu nos Estados Unidos, no Oriente Médio. A gente todo dia está na ponta da língua essa palavra, né? Doença, infecção, né? Micróbios. De fato, os micróbios, as doenças infecciosas, elas causam muito problema para o homem. Né? A gente até já comentou que os nossos tataravós, os nossos avós, eles não tinham expectativa de vida tão grande quanto você tem, por exemplo. Se eu perguntar para você quanto tempo você quer viver, você vai responder para mim que você imagina que você vai viver mais de 100 anos. Todos nós aqui queremos viver muito tempo. Né? Se eu fizesse essa pergunta para o nosso tataravô, se eu fizesse um Google Meet aqui, né, nenhum deles está vivo. Mas se eu pudesse fazer isso, eles me responderiam muito felizes que eles gostariam de chegar aos 60 anos, aos 65 anos. Poxa, 65 anos? Eu quero viver muito mais do que isso. Isso mostra que os nossos tataravós, os nossos bisavós, eles estavam acostumados a um tempo de vida muito menor que o nosso. Por que isso? Bom, eles não contavam com tantos benefícios da ciência como a gente. Antibiótico, vacina. Então, eles estavam acostumados a ter mais problemas infecciosos. Eles estavam acostumados a ficar mais tempo doente do que você. Né? Era normal, por exemplo, uma pessoa há 200 anos, há 300 anos, morrer com 30 e poucos anos, com 40 e poucos anos. Né? Numa vila, o ancião, aquela pessoa mais velha, ele não passava de 55 anos. Uma doença infecciosa debilitava essa pessoa e ela morreria antes de chegar, por exemplo, a 80, 90. Hoje é algo que todo mundo considera normal. Tá? Então, olha como a nossa saúde mudou de lá para cá. Tá? O que eu quero falar com tudo isso, pessoal? Eu quero falar que a doença é algo que é bastante presente no nosso dia a dia. Mas ainda assim, o homem, ele já descobriu muitas coisas que acabam retardando a gente ficar doente. Você, como um profissional de farmácia, qual que é uma das suas principais missões? As principais missões é você evitar doenças para terceiros. Na verdade, olha que função bonita essa. Tá? Mas espera aí, professor, então quando a gente fala de micro-organismo, será que só tem coisa ruim pela frente? Não. É justamente disso que se trata a nossa disciplina. A gente vai entender um pouco que os micróbios, eles vão muito além daquilo que a gente imagina. Né? Eles vão muito além de simplesmente causarem problemas. A gente tem aquilo que a gente pode chamar de benefícios na nossa vida. Né? E você, como profissional de farmácia, você tem que entender tudo isso, como funciona. Tá? Nesse slide aqui, ó, a gente pode entender um pouquinho alguns dos benefícios dos micróbios na nossa vida. Tá? Primeiro, todo mundo aqui já ouviu falar
que a gente tem a participação de micróbios na tecnologia. Nós temos, por exemplo, micróbios participando na produção de alimentos. A gente pode ver aqui, nessa parte inferior do slide aqui, ó, algumas comidas, né, como pães, como embutidos, salame, queijo, vinho, cerveja. O que é isso? São alimentos que são produzidos desde a antiguidade, povos antigos já fermentavam massa, já destilavam bebidas, né? Tudo isso só é possível pelo uso de micróbios. Os povos antigos nem sabiam, na verdade, que eles usavam micróbios para fazer isso. Hoje você sabe. Hoje você vai no supermercado, por exemplo, você compra o quê? Você compra fermento biológico. O que é isso? Nada mais é do que um frasquinho que vem cheio de fungo, de levedura, para você produzir o seu pão, por exemplo. Né? Uma pessoa quer produzir iogurte ou quer começar a produzir cerveja caseira, cerveja artesanal, que é uma coisa que ficou tanto na moda na pandemia, né? O que você precisa? Você precisa de aquilo que a gente chama de cultura, de início. O que é essa cultura de início? É um conjunto de fungos que a gente armazena para que a gente possa usar, né? Para nosso prazer, para nossa produção. Tá? Se você abre a tua geladeira hoje, boa parte dos produtos que está ali dentro são feitos por micróbios. A gente tem uma foto aqui em cima também que mostra um meio ambiente, uma natureza. Os micróbios, principalmente os fungos e as bactérias, eles têm um papel muito importante em reciclar nutrientes para a gente. Então, você, por exemplo, sabe que o solo ele é muito rico em matéria-prima. A gente, através do solo, consegue produzir plantas. Né? Animais se alimentam de plantas e outros animais se alimentam desses animais. É um ciclo, uma cadeia. Né? Como que a gente vai botar isso para andar? Alguém que come vegetal e alguém que come o animal. A gente precisa de bactérias que fornecem constantemente, que reciclam constantemente nutrientes. Quando animais e humanos morrem, a gente devolve essa matéria-prima para o solo. Os fungos e as bactérias fazem isso. A gente pode ver nessas imagens aqui, da direita, a gente tem aqui uma pessoa, né, ela está recebendo um injetável, né, e a gente tem algo que está se falando todo dia, a produção de vacinas. Hoje, nós temos vacinas contra muitos tipos de doença. Coronavírus é uma vacina que surgiu agora, é só um detalhe, né? Mas você tem, lá no Plano Nacional de Imunização, muitos tipos, como a vacina contra a raiva, contra a gripe, contra HPV, né? Essa própria vacina do coronavírus, todo dia a gente vê um pouco sobre ela, né, nos jornais, na televisão, a gente fica até perdido, porque são muitos laboratórios produzindo vacina, né? Para a gente resumir de forma geral, a gente pode falar que essa foi uma grande conquista da humanidade, né? O professor talvez já tenha falado isso, o professor é muito repetitivo, né? Talvez a gente já tenha conversado no ano passado sobre isso, mas o tempo médio que leva para a gente produzir uma vacina é de 15 a 20 anos. Quanto tempo a gente levou para produzir a vacina contra o Covid? Nós levamos pouco mais de 6 meses. Então, olha que absurdo. Algo que a gente levava 2 décadas para fazer, a gente levou meio ano. Né? Vários laboratórios diferentes conseguiram produzir produtos que são um pouco mais eficazes, um pouco menos eficazes. Mas olha que interessante, quando a gente coloca o ser humano para trabalhar em prol da humanidade, a gente consegue coisas muito bonitas. Né? E agora, as vacinas chegaram em vários países, e o Brasil é um dos países aí que, né, já começou. Alguns acham que começou muito atrasado, outros acham que não, enfim. Já começamos, pelo menos, a campanha de vacinação, certo? Por que o professor está falando tanto de vacina? Para você ter uma vacina, para proteger contra uma bactéria, você precisa de uma bactéria. As vacinas são produtos produzidos por micróbios contra micróbios. Olha que coisa legal. O antibiótico, a mesma coisa. A gente tem aqui, por exemplo, esses tanques, né? Esses tanques aqui que são bioreatores, eles são tanques de fermentação para produzir antibiótico. O antibiótico é algo muito legal. Um dos primeiros antibióticos a surgir foi um fungo que se encontrava no solo e a gente conseguiu extrair uma proteína dele. Essa proteína se chamava penicilina, né? E a gente tem hoje um dos antibióticos mais famosos que existe. Antibiótico que é todos os dias comercializado em farmácias. Olha que coisa legal, né? Uma proteína extraída de um fungo que acaba destruindo bactérias para vários tipos de doença. Então,
poderia falar muito mais sobre o benefício dos micro-organismos, né? Essa calça jeans que a gente usa, essa cor, por exemplo, chamada de azul índigo, antigamente a gente usava um corante pesado e tóxico para o meio ambiente. Hoje, você pode programar geneticamente uma bactéria para que ela produza esse pigmento para a gente, de forma mais rápida e mais barata. Olha que coisa fascinante, pessoal. Tá? Microbiologia é uma área muito vasta e muito fascinante por isso. Tá? Mas espera aí, professor, você está falando de micro-organismos, né? Você já acelerou muito para mim. Eu queria entender um pouquinho como que funciona o estudo dos micróbios. Quer dizer, a gente está falando muito de bactéria, muito de vírus, mas como que isso surgiu? Porque é interessante quando a gente entende um pouquinho como que o homem começou a entender esse papo de microbiologia. Né? Para a gente estudar um pouquinho de história, é interessante a gente voltar um pouco no tempo para a gente entender como que a gente viu esses micróbios pela primeira vez. Aqui a gente tem, o senhor vai até deletar essa parte aqui, essa imagem, a gente tem esse cara aqui. Né? Esse cara aqui, ele está olhando, parece uma espécie de lupa, né, contra a chama de uma vela. Isso aqui, na verdade, é um desenho que foi feito em homenagem ao Anton van Leeuwenhoek. Esse holandês aqui que a gente vê na imagem. Só que é século XVII. Né? O que esse cara está fazendo, na verdade? Esse cara, ele está com o microscópio dele, olhando uma gota de água contra a luz. Microscópio, professor? Eu não tive aula prática ainda para ver o que é um microscópio, mas eu sei que o microscópio é uma coisa maior do que essa coisa que ele está olhando. É verdade. No século XVII, isso era um microscópio. Essa lupa, que hoje é nada mais do que uma lupa vagabunda. Né? Acontece que antigamente a tecnologia não era tão aprimorada assim. Então, essa lupa nada mais era do que um microscópio de última geração. Né? O que esse cara está fazendo? Esse cara está nas horas vagas olhando uma gota de água, olhando alguma amostra que ele encontra pela casa, porque ele gosta de desenhar as coisas, as estruturas microscópicas que ele encontra quando ele coloca nesse microscópio. Ah, então quer dizer que esse cara era um cientista, professor? Não, ele não era um cientista. Ele era um comerciante. Ele vendia tecido, vendia roupa. Engraçado, né? O que um comerciante que vende roupa tem a ver com microscópio, professor? Antigamente, os microscópios eram usados por comerciantes. Por quê? Eles usavam microscópio para ver se o tecido que ele estava comprando, ele tinha problemas na trama. Né? Então, ele comprava e vendia tecido e precisava ver se o produto era de qualidade. Todo comerciante de tecido usava um microscópio só para ver isso e pronto. Deixava lá na loja e ia para casa. Esse cara, como era muito entusiasmado, levava o microscópio para sua casa e ficava investigando coisas. Até um belo dia em que ele coletou um pouco água de um rio que parecia ser muito poluído, como a gente percebeu. Né? E ele acabou vendo, quando ele colocou essa gota de água suja, essa imagem que a gente vê aqui agora. Né? Essas formas que ele desenhou, assim que ele colocou a gotinha no microscópio, ele percebia que essas estruturas aqui elas estavam se movendo contra a luz. Né? E ele percebeu que, com o passar do tempo, essas formas diminuíam a movimentação, possivelmente pela falta de nutrientes. Ele acabou desenhando essas formas de vida, isso aqui é o desenho original dele, né? E ele mandou uma carta para uma sociedade de cientistas, mostrando que, utilizando o microscópio, ele conseguiu visualizar formas minúsculas de vida. No começo, ninguém acreditou no que esse cara estava falando. O que esse cara está falando? Tem formas de vida pequenininhas que a gente não consegue ver. No começo acharam que ele era um charlatão, um louco, né? Até o momento uma comissão visitá-lo na Holanda e ver realmente que com o microscópio dele, que era um microscópio bem moderno, ele aprendeu a fazer seu próprio microscópio, né? Ele de fato conseguia ver formas microscópicas de vida, que outros microscópios mais vagabundos não conseguiam. Bom, a partir desse momento, estava iniciado a ciência chamada microbiologia. De lá para cá, o céu foi o limite. A gente conseguiu produzir microscópios mais modernos, a gente conseguiu entender que os micróbios existem em várias formas, que algumas doenças que matavam muitas pessoas, e até então não se imaginava o porquê, eram atribuídos a bactérias e vírus. Né? E hoje, a gente está aqui em 2020, depois de conhecer, 2021, né? Depois de conhecer tanta coisa, a gente ainda está usando a microbiologia para quê?
para fazer uma vacina contra o coronavírus, para descobrir novos antibióticos. Então, olha como essa ciência não é uma ciência parada. Não, você não está estudando uma coisa morta, né, pessoal? Você está estudando uma coisa que todo dia apresenta evolução. Todo dia tem uma novidade. Né? Quando o professor fala de micróbios, nós temos vários tipos de micróbios. Né? Não é só um tipo ou outro tipo. A gente vai aqui agora falar um pouquinho sobre os principais tipos de micróbios que nós temos. Eu antes só gostaria de aproveitar e perguntar se alguém tem alguma dúvida. Alguém tem algum comentário que não entendeu, pessoal? Ninguém tem nenhuma curiosidade por enquanto? Então, beleza. Vamos continuar então. Tá? Eu gostaria de mostrar para vocês aqui os principais tipos de micro-organismos que a gente vai estudar nessa disciplina de microbiologia. Tá? Primeiro, a gente vai falar sobre aqueles que nós vamos mais abordar aqui às quartas-feiras, que são as bactérias. Bactéria, do latim, significa ser pequenininho, ser minúsculo. É um nome bobo, um nome bem comum, né? Mas isso significa em latim. Tá? O que são as bactérias, professor? Aí eu vou precisar que vocês lembrem de algumas palavrinhas que a gente aprendeu lá no ano passado em Biocel. As bactérias são seres unicelulares. O que significa isso? Cada bactéria é formada apenas por uma célula. Todas as bactérias são unicelulares, certo? Por isso que você não consegue enxergar uma bactéria. Como ela é feita só de uma célula muito pequenininha. Outra coisa que a gente falou sobre o ano passado, né? Todas as bactérias são procariontes. Nossa, professor, você falou essa palavra tantas vezes no semestre passado, mas eu me esqueci. O que significa procarionte? Procarionte, a gente falou que é um tipo simples de célula. Então, eu estou falando para você que as bactérias são feitas de uma célula e as bactérias são feitas de um tipo bem simples, simplório de célula. Nada muito sofisticado como a nossa. Aí você fala assim, tudo bem, professor, mas se as bactérias são só feitas de uma célula e são simples, como que a gente tem tantas espécies como você fala? Aqui nessa imagem, por exemplo, olha quantas formas de bactérias diferentes a gente pode ter. A bactéria tem uma grande vantagem que nós não temos. As bactérias, elas têm uma capacidade muito rápida de se proliferar, de se multiplicar. A cada 20 minutos, em média, uma bactéria pode dar origem a duas. Se você, por exemplo, compara o tempo de multiplicação de uma bactéria comparado ao nosso, do ser humano, você vai ver que a bactéria produz mais cópias dela mesma, né? O tempo de geração de uma bactéria é 20 minutos. Uma célula dá origem a duas. O ser humano, o tempo para dar origem a um novo indivíduo é 9 meses, tempo da gestação. Então, compara, fazendo uma corrida, contando no relógio 9 meses. O ser humano produziu um ser, a bactéria produziu trilhões de novas bactérias. Essa é a grande vantagem de uma bactéria, o período de multiplicação que ela tem. Tá? Aqui existe uma frase muito importante: as bactérias ocupam todos os nichos do planeta. O que a gente quer dizer com isso? Diferente de você e de mim, que não podemos ocupar todas as partes do planeta, as bactérias podem ocupar qualquer sítio. A região ártica e região antártica não foram feitas, por exemplo, para o homem colonizar. A gente pode até mandar uma equipe lá para a região ártica, para o Polo Norte, né? Ele vai conseguir ficar um tempo lá, mas não é feito para ele morar lá. Não é feito para ele montar uma comunidade grande e funcional. Lá existem muitos tipos de bactérias. O alto de um vulcão, pedras rochosas, quantidade de lava, uma região muito quente, o ser humano não consegue sobreviver ali. Ali nós temos muitas bactérias. Profundeza dos oceanos, um lugar que não existe luz, muito gelado, nós temos muitos tipos de bactéria. Então, perceba, olha a diferença, né? O fato da bactéria ser feita de um tipo de célula primitiva faz com que ela seja candidata para poder colonizar muitos lugares diferentes que a gente. A gente é muito restrito ao nosso ambiente. Né? Fala, tá, professor, mas o que interessa isso? Vocês vão perceber que isso é muito importante para a gente.
O fato da bactéria conseguir sobreviver muita coisa faz com que seja fácil ela entrar no seu corpo e encontrar condições saudáveis para ela causar doença. Ela entra no teu corpo e você vai ser um banquete para ela. Basicamente isso. Aí ela começa a multiplicação e nós damos origem a muitos tipos de doenças. Nesse semestre, a gente vai falar bastante sobre doenças causadas por bactérias. Alguns nomes vocês possivelmente já ouviram falar, né? Tem uma dúvida aqui da Luísa. Professor, eu vi um artigo de estudo que combinação errada de bactérias na placenta pode contribuir para partos prematuros. Porém, não fui atrás de mais informações, mas achei interessante. É muito interessante, Luísa. Eu não conheço propriamente esse artigo que você leu, mas isso que você falou é interessante, eu posso até encaixar algo relacionado, né? É muito importante, por exemplo, quando a gestação, a mãe, na hora do parto, todo mundo aqui sabe que na hora do parto normal, por exemplo, a criancinha ela vai passar pelo canal do parto e ela tem contato com bactérias, né? Muitas pessoas pensam assim, nossa, a criancinha então vai passar pelo colo do útero, né? E ela vai pegar as bactérias da mãe, mas isso é uma coisa ruim. Não, é uma coisa excelente. São essas bactérias que a criancinha vai pegar da mãe que vão colonizar ela e nos primeiros dias de vida vão começar a fazer parte do corpo dela. Todos nós temos bactérias. Todo mundo sabe disso, né? Você tem bactérias na pele, você tem bactérias em maior quantidade dentro do teu intestino do que células no corpo inteiro. Então, olha que incrível isso. Tá? Uma pessoa, por exemplo, que é muito higiênica, uma pessoa, por exemplo, que tem medo de pegar bactéria, a pessoa toma 5 banhos por dia. A pessoa lava a mão a cada 5 minutos. Ela cumprimenta qualquer pessoa e ela lava as mãos. Eu sei que hoje a gente tem uma campanha muito forte de coronavírus para você usar álcool gel, lavar as mãos, e isso de fato é importantíssimo, né? Mas aquela pessoa que tem toque de limpeza, uma pessoa muito exagerada com limpeza, ela é uma pessoa propensa a desenvolver doenças causadas por bactéria. Nossa, professor, mas isso é uma coisa muito oposta ao que eu imagino, né? A gente geralmente imagina que uma pessoa limpa é uma pessoa que não pega doenças causadas por bactéria. Na vida, a gente tem situações muito complexas, né, pessoal? Você não pode ser muito porquinho, ter muito contato com sujeira e isso te dá doença. Mas se você é limpinho demais, você também tem contato com doenças. Por quê? No nosso organismo, nós temos bactérias benéficas e bactérias que podem causar doença. Uma pessoa que é exageradamente limpa é uma pessoa que vai eliminando a população de bactérias boas. E aí, sobra espaço para quê? Sobra espaço para ela pegar doenças por aí. Olha que curioso, né? Uma pessoa que lava as mãos muitas vezes por dia são pessoas que têm propensão a ter doenças de pele. Justamente aquilo que ela estava tentando evitar. Olha que curioso isso, né? Então eu acho que o comentário que a Luísa fez é um comentário bem propício mesmo, é o tipo de coisa que pode, de fato, acontecer, né? Inclusive trago bastante informações sobre isso, né, pessoal? O micro é uma parte muito legal para a gente falar dessas coisas, né? Bom, a gente está falando de bactérias, né? O senhor vai pular esse videozinho aqui, eu vou mostrar esse videozinho em outro momento, né? Para a gente ver o tempo de multiplicação de uma bactéria. Outro tipo de micróbio que a gente vai conversar aqui são os fungos. Então, os fungos, eles são organismos que, por muito tempo, eles ficaram sendo estudados como se fossem plantas. Porque o fungo tem características que lembram um pouco os vegetais. Os fungos são geralmente esverdeados, parecem um vegetal, né? Os fungos, muitas vezes, eles têm a aparência rugosa de um vegetal, mas os fungos, eles não são nem plantas nem animais, eles são fungos mesmo. Né? O que eu quero dizer com isso? Eles são todo um grupo à parte. E os fungos, eles têm uma participação muito importante na natureza. O professor falou, por exemplo, que os fungos participam da produção de alimentos. Né? A gente tem, por exemplo, muitos tipos de queijo, muitos tipos de vinho que são produzidos por fungos. Né? Você geralmente coloca uma fruta na geladeira, por exemplo, e se você não mexe nessa fruta, você não consome essa fruta em alguns dias, você retira essa fruta da geladeira e ela está com aquele aspecto de bolor. Você percebe que ela foi o quê? Ela estragou, a gente fala. Né? Mas olha que curioso, muitas vezes a gente pega uma fruta, uma maçã, que teve um crescimento de bolor e a gente acha nojento, a gente joga fora. Né? Mas você vai no mercado municipal e você compra um queijo caríssimo que tem fungo.
Olha que curioso isso, né? É tudo questão de psicológico, na verdade. Né? Às vezes você compra um queijo de R$ 200, que é um queijo que tem literalmente aparência de bolorento, né? De mofo. É muito engraçado isso. E o queijo é gostoso, né? A gente não está falando mal do queijo, né? É tudo como funciona o psicológico do ser humano. Né? Bom, a gente vai falar um pouco de fungo também nesse semestre. Outro organismo que a gente merece citar aqui na micro são as algas. As algas, elas têm essa aparência, como a gente pode ver, elas têm essa aparência unicelular, né? Elas têm esse pigmento, a clorofila, que faz delas, a maioria, serem verdes. E a gente tem uma grande quantidade de algas no fundo dos mares. Assim como as plantas fazem fotossíntese, produzem oxigênio, sequestrando carbono, limpando o ambiente, as algas também fazem isso. Inclusive em maior quantidade. Geralmente a gente ignora um pouquinho as algas, a gente, na educação básica, a criancinha aprende muito o papel das plantas, né? A gente acaba ignorando um pouquinho o papel dos micróbios. A gente tem que resgatar isso agora que a gente está mais velho, estudando farmácia. Tá? E aí a gente chega aqui nesse micróbio que talvez seja o mais bizarro de todos os micróbios, que são os vírus. Então, tão comentados hoje em dia, né? Todo dia se fala de vírus, televisão, por exemplo, o tal do coronavírus. Né? Os vírus, eles são organismos muito bizarros. Por que eu digo que os vírus são bizarros? Primeiro porque a gente não entende muito de vírus. As bactérias são estudadas há mais de 200 anos. Os vírus, eles não são estudados nem há um século ainda. Então, a gente está aprendendo muita coisa sobre vírus nesse mundão ainda. Muita coisa ainda tem que ser descoberta pelos vírus, né? Sobre os vírus. Algo interessante que a gente pode ver aqui é nesse slide aqui, pessoal. A gente pode ver nessa foto aqui que a gente tem um vírus, né? Você percebe que ele tem uma aparência bem estranha, na verdade, parece um robô, parece um foguete, não sei, uma coisa bem estranha isso aqui, né? Olha que interessante, pessoal. O professor está falando ali, nos tópicos, que os vírus, eles são os menores micro-organismos que existem. Eles são tão pequenininhos que você não consegue nem usar o microscópio para estudá-los. Existe um termo ali, uma frase que é muito estranha também. Né? O professor, durante o semestre passado, comentou com vocês que os vírus não, todos os micro-organismos, eles são feitos, todos os seres vivos, né? Eles são feitos de células. Todos os seres vivos são compostos de uma ou de muitas células. Aí chega agora o professor, um tempo depois, e fala o seguinte, fala que os vírus são acelulares. Alguém tem ideia do que significa ser acelular, pessoal? Acelular significa algo que não é feito de células. Olha que coisa estranha. O professor falava para vocês sempre que todos os seres vivos são feitos de células. E agora eu chego aqui para vocês e falo que os vírus não são feitos de células. O vírus é uma coisa tão bizarra que a gente não sabe se a gente deveria estudá-los aqui numa aula de farmácia ou se a gente deveria estudar uma aula de engenharia. A gente não sabe se ele, na verdade, é uma substância química apenas, se de fato ele é vivo, né? A gente tem que aprender muita coisa dos vírus ainda. Uma coisa certa, os vírus, eles são capazes de causar doença. Hoje, no século XXI, a gente percebe que os maiores surtos de doenças no mundo são causadas por vírus. Estamos falando, por exemplo, do coronavírus, do vírus da gripe, dos herpes vírus, dos vírus da hepatite. Então, olha quantas doenças virais causam problemas ao homem. Por isso que eu digo que a gente ainda precisa entender um pouco sobre esses micróbios. E a gente vai dedicar nosso tempo a estudar um pouquinho sobre eles. Né? Nesses últimos minutinhos de aula, só para que não fiquem dúvidas, o professor vai revisar rapidamente algumas coisas que a gente conversou lá no semestre passado. O professor aqui comentou alguns termos, né, procarionte, por exemplo, e isso é algo que a gente já estudou em biologia celular. Né? O que significa isso? O professor falou que, com exceção dos vírus, que não são feitos de célula, todos os seres vivos, eles são feitos de um ou de outro tipo de célula. Então, a gente tem organismos que a gente chama de procariontes e organismos que a gente chama de eucariontes. Você lembra dessas palavras, mas possivelmente
você não lembra do que elas significam, né? Aqui, nesse slide, a gente pode ter uma ideia boa do que é cada um deles. Vamos começar aqui com os procariontes. Os procariontes, o professor falava que era o primeiro tipo de célula que surgiu. As bactérias, por exemplo. As bactérias foram um dos primeiros tipos de seres vivos a aparecerem no planeta Terra, há mais de 2 bilhões de anos atrás. As bactérias são células procariontes, então é tipo o primeiro tipo de célula a surgir. Se você tem dificuldade de entender isso, você pode imaginar, por exemplo, comparar tipos de celular. Se você pede, por exemplo, para o teu pai ou para você explicar qual foi o primeiro celular que você tinha há 20 anos atrás, você deve lembrar que os celulares eram o quê? Os celulares eram tipo um tijolão. Você podia matar uma pessoa com uma tijolada de celular, né? Eu não sei se vocês lembram, pessoal. Antigamente as pessoas tinham um celular, parecia um walkie-talkie, né? As pessoas tinham aquele tijolão e se achavam assim super modernas, né? Hoje, quando você fala de celular, você vê que os celulares eles são menores, mais leves e muito mais sofisticados. Hoje você, por exemplo, tem dentro de um smartphone, um celular, né, mais tecnologia do que um computador tinha há 20 anos atrás. Você pode jogar, escutar música, conversar, muitas coisas. Quando a gente fala, transforma isso aqui para a ciência, é a mesma coisa. Né? Você tem que imaginar que a célula procarionte é aquele celular velho, tijolão. A gente está falando de uma célula que é simples, é uma célula que não tem tantos aplicativos, não tem tantas ferramentas. Se você lembrar da aula de biocell, que o professor comentava, é o seguinte, a gente tem aqui uma célula que é menor, a gente tem uma célula que não tem organelas, uma célula que não tem núcleo. Então, você pode ver que o material genético, o DNA da bactéria, ele está exposto. Qualquer agressão que entrar aqui dentro dessa célula pode modificar, pode destruir o material genético da bactéria. Dessa forma, a gente fala que a célula bacteriana é um pouco mais frágil do que a nossa. Nós, aliás, todos os seres vivos, com exceção das bactérias e dos vírus, são eucariontes. O que significa isso? Uma célula maior, uma célula que tem núcleo, ou seja, o material genético é protegido por um núcleo, né? E você pode observar aqui várias estruturas que compõem essa célula. Nós não vamos entrar aqui, porque isso já é uma aula que foi vencida no ano passado. Mas você deve lembrar de alguns nomes que o professor falava, como mitocôndrias, que produzem energia, complexo de Golgi, retículo endoplasmático. Então, uma célula de um fungo, uma célula de um ser humano, de uma planta, ele é uma célula mais moderna, é um smartphone. Enquanto a célula de uma bactéria já é mais um celular tijolão velho e antigo. A gente tem aqui o último slide da aula de hoje, a gente pode ver um desenho diferente e que representa a mesma coisa. Aqui na esquerda, nós temos aqui uma célula antiga, bactéria. Você pode observar que essa fita aqui, azul, é o material genético da bactéria. Ele está disperso no interior do citoplasma. Não tem um núcleo para proteger o material genético. Fora o material genético e essas bolinhas, que são os ribossomos, você nem tem mais coisas aqui dentro. Em comparação, quando você observa aqui uma célula eucariótica, você observa primeiro que ela é maior. Aqui a gente fez um corte, tirou metade dela, né? Você percebe que a presença de um núcleo, que está protegendo o material genético, e você tem aqui uma grande, quantidade grande de organelas, ou seja, setores de uma fábrica que são responsáveis por funções modernas. Tipo o smartphone, está cheio de aplicativo para coisas diferentes. Então, de fato, é essa a comparação que a gente pode fazer. Bom, nós vamos dedicar, nesse semestre, o estudo da célula procarionte. Essa célula aqui, que é principalmente reservada às bactérias. Somente as bactérias são organismos procariontes. E a gente vai ver que, mesmo estudando um tipo simples de célula, tem bastante coisa para a gente falar aqui de doença, né, de casos de surtos, para a gente entender um pouquinho como que funciona essa área da microbiologia. Tá? Bom, meus queridos alunos, sobre o conteúdo teórico, conteúdo geral da aula de hoje, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Né? Eu gostaria de saber, antes da gente encerrar nossa aula, se alguém gostaria de fazer alguma consideração, se alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer, o momento aqui fica aberto para vocês. Professor, eu tenho.
Pode fazer. No caso da meningite, né? A bacteriana, então, é um tipo mais simples do que a fúngica e a viral? E a vacina que a gente toma, para que tipo de meningite que é? Boa pergunta, né? Existem dois tipos de meningite. A meningite, muitas doenças podem causar meningite, muitas, né? Mas são duas as principais tipos de meningite. Para quem não sabe o que é meningite, pessoal, a gente tem no nosso sistema nervoso, cérebro e a medula espinhal, a gente tem um espaço que se chama meninge. O que é isso? É o espaço que fica na coluna vertebral e no cérebro, entre o cérebro e o resto do sistema. Se entra uma bactéria ou um vírus ali, ela pode causar uma inflamação, uma infecção séria e levar à morte, principalmente de crianças. Dois tipos principais de meningite: meningite bacteriana e meningite viral. A meningite viral, ela é uma meningite um pouco mais séria, um pouco mais perigosa. E é a meningite que precisa ainda de uma vacina. A meningite bacteriana é a meningite que nós temos uma vacina, que é a meningite um pouco mais simples, né? A gente fala simples, mas a gente está generalizando na verdade, né? Tudo depende de cada caso, tá? Outras doenças podem causar meningite também. Vocês talvez já tenham ouvido falar aquele boato que no inverno é muito perigoso a gente ficar andando no ônibus com todas as janelas fechadas. Por quê? Existe risco de você transmitir várias doenças, como, por exemplo, a meningite também. Certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Quando a gente fala de doença, tem muita coisa, né? Muita doença aí, muita micose, muita pereba que a gente pode falar, né? Porque doença para o ser humano é o que menos falta. Tá todo mundo tranquilo, então? Beleza. Olha só, recado final do professor, então. Bom, nós teremos lives toda semana, com exceção de semana que vem, porque o professor é esse horário. A gente vai estar lá no laboratório, tendo o nosso intensivão, nosso aulão de biologia celular. Toda quarta-feira, com exceção de semana que vem, nós teremos, então, aula live, tá? Toda semana, nós teremos aquela questão de frequência para ser respondida. Aquela questãozinha de marcar X para você ganhar presença. Nessa semana, agora, nós não teremos nada. Não precisa procurar nada, porque a gente não vai ter nenhuma questão de presença. Todo mundo vai ganhar de bônus presença nessa aula. A partir de semana que vem, você vai ter a live gravada, você vai precisar assistir e você vai precisar fazer a questão de frequência. Nessa não, tá? Nas próximas semanas, o professor vai falar um pouquinho sobre as atividades que valem nota, certo? Você não precisa se preocupar com isso agora. A gente vai falar na próxima live, ao vivo, que será daqui a 2 semanas. Tudo bem? Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Professor, será que poderia dar uma prévia do que vai ser lá no laboratório? O que a gente vai fazer semana que vem? É isso? Acho que é isso, né? Bom, olha só. Semana que vem a gente vai fazer um intensivão. A gente vai aprender como funciona o microscópio, que até então a gente não teve aula disso, né? A gente vai observar algumas lâminas, algumas estruturas celulares, alguns tecidos que o professor comentou no semestre passado, para que você fique um pouco mais afiado a usar microscópio. Eu imagino que talvez 99% de vocês nunca viram e nunca usaram microscópio na vida, né? Vocês vão precisar sair da disciplina de microbiologia sabendo usar bem o microscópio, né? Para isso vai ser interessante a gente usar o microscópio para poder ficar bem afiado. E é isso que a gente vai fazer na próxima quarta-feira. Vai ser uma aula gostosa, vai dar para aprender a mexer no microscópio. Obrigada. Nada. Beleza, então, meus queridos. Foi um grande prazer reencontrá-los. Eu tenho um carinho grande pela turma de vocês, porque vocês estão uma turma muito interessada, né? Espero que esse semestre seja um semestre bem produtivo para a gente. E nós nos vemos ou na quarta-feira que vem ao vivo, conhecer vocês, né? Pela primeira vez, até agora eu só conheço as fotinhos de vocês, né? Ou a gente se vê na live na próxima semana, certo? Daqui a 2 semanas. Um grande abraço e boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Lucas.